Olá, pessoal. Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma quarta-feira, mais um Evangelho Terapia. Hoje é 13 de agosto de 2025. Sejam todos bem-vindos, todos que estão nesse momento através do Meet, todos que estão presentes também aqui na sede da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, situada aqui em Nova Russas, no Ceará. Nesse primeiro momento, convidar todos para que a gente possa levar nossas vibrações, se conectando com os nossos guias, mentores espirituais, pedindo ao auxílio da espiritualidade, que nesse momento nos mantenha conectados, abertos ao conhecimento, aos ensinamentos que serão disponibilizados. Hoje falaremos, sobre a lei do amor, tão importante na vida de todos nós, direcionando, servindo de farol e guia para as nossas vidas, nossos relacionamentos, e que Jesus nos proteja agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Gostaria de passar a palavra agora para a nossa querida Joelma. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Caso queira, pode se apresentar. Está com a palavra. Boa noite, queridos amigos e irmãos. Primeiramente, eu quero agradecer ao nosso Pai pela oportunidade de aqui estarmos unidos para podermos falar desse irmão tão amoroso, desse irmão tão gentil que nos acolhe e aquece os nossos corações, o Senhor Jesus. Agradeço à Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes pelo convite esse para estudarmos juntos sobre esse grande mestre, esse ensinamento que ele traz para nós. Moro no Rio de Janeiro, sou da casa Centro Espírita Chico Xavier, Casa do Caminho, o mentor da nossa casa é o Senhor Chico. Peço a vocês a licença de dar a palavra para mim, mas falando sobre os ensinamentos de Jesus. Porque nada me pertence, eu sou só uma aprendiz. E falar da lei de amor, que é a base de Jesus, é a solidez. E 3 espíritos da seara de Jesus nos traz isso com tanto carinho, respeito e amor, e nos mostra que ainda não temos esse amor, mas um dia teremos, porque ainda temos o instinto do amor, e não o amor na palavra que traz o Senhor Jesus para nós, esse amor que mantém o planeta Terra, nos ajuda, nos encaminha, que é o Lázaro, Fênelo e Samson. Esses 3 espíritos da seara de Jesus nos traz com muito respeito e muito carinho sobre esse amor. Provavelmente, muitos aqui são pais, mães, avós, E nós dedicamos esse amor ao nosso pai, e também já ouvimos falar assim: mexeu com o meu filho, eu viro uma leoa. Leoa. Só que, ao lembrarmos da leoa, nós lembramos de um animal feroz. Mas é o instinto que está dentro de nós, e nós falamos isso equivocadamente. Isso não é um sentido pejorativo, porque ainda estamos no planeta Terra, um planeta de provas e expiações, e aqui estamos aprendendo, esse instinto desse amor que nós temos, esse amor-posse. Meu pai, minha mãe, meu filho, meu. Esse meu já é aquele instinto do egoísmo. Esse egoísmo, esse orgulho que ainda nos avassala no planeta Terra. Mas hoje estamos aqui, unidos, falando sobre Jesus, sobre o amor dele por nós, porque é o amor que nos une, é o amor de irmãos. Nesse momento nos encontramos no plano material como o pai, a mãe, o avô, a tia, de uma pessoa, de um ser encarnado. E temos ainda esse amor limitado da posse, mas pelo menos hoje já podemos dizer que estamos aqui para aprender, estamos aqui unidos nessa fraternidade, nessa energia boa do Senhor Jesus, E no livro Palavras de Vida Eterna,
psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, na lição número 4, Amor e Temor. Vou ler um pequeno parágrafo para falarmos sobre. É necessário rendamos culto ao perfeito amor que tudo ilumina e a todos se entende sem distinção. O amor de Jesus ilumina. O amor de Jesus é igual para todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados. Porque é o verdadeiro amor. Ele trouxe a lei do Pai há mais de 2000 anos atrás. E aí ele fala, amar ao próximo como a si mesmo. Como nós amamos o próximo se ainda nós nem aprendemos a nos amar? Já pensamos. Isso é algo que estamos aqui unidos para poder falar sobre. Mas esse amor que Jesus nos ensinou há mais de 2000 anos, ainda não temos. Porque o amor de Jesus que ele traz é o amor de Deus por nós. É o amor sem distinção. É o amor sem crenças, sem palavras preconceituosas. É o amor divino. Porque o Pai ama a criatura. Ama, seja qual for esse irmão que nós temos, esse filho do Pai. Por quê? Não. Para quê? Porque o porquê é muito questionador e não se deve ser usado em determinadas palavras nossas, em determinadas frases, mas sim para quê? O Pai nos ama porque o espírito que somos, nós não somos matéria, e sim espírito, nós viemos de Deus e nós trazemos dentro de nós a centelha do amor divino. No Evangelho nos fala que, por mais viril que sejamos, por mais ignorante que sejamos, ainda trazemos a centelha do Pai. Seja um amor por um objeto, por um carro, um celular, um computador, mas já temos esse amor. Essa centelha nós temos. Nós precisamos aprender a acender essa chama do amor dentro de nós. E aí, temos, assim, uma pergunta para nós, no nosso íntimo. Por que o amor constitui a essência da doutrina de Jesus? Já pensamos nisso? A essência da doutrina de Jesus. Porque a sua doutrina destinada a orientar a elevação espiritual da criatura resume-se por inteiro, sem nenhuma distinção, no amor, que é o mais elevado dos sentimentos e lição fundamental do nosso aprendizado na Terra. O que seríamos de nós sem esse amor de Jesus? O planeta Terra nem existiria. Se não fosse o amor de Jesus, o co-criador do planeta Terra, não existiria. Nenhum de nós aqui estaríamos. Claro que temos esse amor ainda equivocado da posse, mas hoje já podemos dizer que a gente pensa sobre, que já não temos, mas podemos ter, com esse carinho que os nossos irmãos, os trabalhadores da Seara de Jesus, traz para nós. Qual é o efeito da lei de amor na criatura humana? Já pensamos sobre isso? Qual é esse efeito dessa lei de amor de Jesus na criatura humana? Essa lei, quando definitivamente implantada no coração do homem, ou seja, no nosso coração, substitui a personalidade, os achismos, as discriminações, o egoísmo.
pela fusão dos seres e extingue as misérias, porque a lei do Pai está contido a riqueza e a pobreza. A miséria é responsabilidade nossa. Quantos irmãos nossos, nesse exato momento, eu falo isso com o coração bem apertado, porque falar da lei de amor, eu falo para vocês que é algo que eu vou ler 1 trilhão de séculos e vou dizer para vocês que vai me apertar o coração. Quantos irmãos nossos que aqui se encontram no planeta Terra, que nesse momento não conseguiu comer um pão. Cada um de nós temos o nosso lar, temos a coberta quentinha, a cama, temos uns aos outros aqui, porque é muito fácil errar. Mas transformar o erro em uma coisa boa dentro do aprendizado, porque nós ficamos nos achismos. Ou então nós vamos repetindo isso para nós. Eu errei, a minha culpa, a minha máxima culpa, começa aquela coisa do autoflagelo. E não é isso que o nosso irmão Jesus espera de nós. É que ainda precisamos errar para poder aprender. Mas qual é essa transformação que fazemos? Uma certa vez o mentor falou para nós o seguinte: um trabalhador da nossa casa, que ele acompanhou, assistiu a palestra pública que nós temos, e aí ele saiu da casa. Estava uma noite bem fria aqui no Rio, e aí, passando por uma marquise, tinha alguns irmãos lá nossos, todos unidos, juntinho, porque o frio é tão grande que o calor humano ele aquece. E esse irmão nosso nem sequer olhou para aqueles irmãos. Isso somos nós. Quando ele trouxe isso, esse mentor, eu logo levei isso para mim, porque ainda somos nós na nossa limitação. Porque estamos aprendendo, erramos. E aí lembrou de muito erro que eu cometo ainda. E aí ele fala o seguinte: não é sentar lá e conversar, porque para isso precisa de todo um trabalho, um evangelho, porque a gente não pode simplesmente chegar lá e chegar invadindo e conversando. Tem que pedir permissão, licença, se eles querem nos ouvir. Mas olhar com um olhar, aquele olhar que aquece, aquela prece, pedindo ao Senhor Jesus que ampare. Esses somos nós. Porque na casa espírita é muito fácil. Facílimo. A gente se abraçar, confraternizar. Mas e lá fora? E no trânsito? Será que praticamos a lei de amor? Muitas vezes, eu passei por algumas situações muito delicadas, ainda passo no trânsito, e de um irmão me fechar, ou então de eu deixar um irmão entrar na frente do meu carro, e aí, poxa, mas nem obrigada, disse. E aí eu fui puxar da orelha e falar assim: não foi você que permitiu? Então não permita, não espere o agradecimento, só faça. Ou seja, faça porque você tem boa vontade de fazer, porque você quer fazer. Mas não faça esperando o agradecimento. Porque Jesus, aos 30 anos, ele saiu pelo mundo divulgando a lei do Pai, sem esperar por nada. Quando ele era pequeno, quando criança, ele foi perseguido até pelas próprias crianças, que não entendiam, como nossos filhos foram na escola, que hoje a gente fala do bullying, né? Mas Jesus também foi perseguido e ele em nenhum momento entrou em conflito.
O olhar dele era compassivo. O olhar de amor fraterno, entendendo. Quantos de nós perseguimos o nosso irmão? No momento da crucificação do Senhor Jesus, a Senhora Maria pediu a ele para pedir a Deus que nos perdoasse. E Jesus, com aquele amor que a gente não tem como mensurar, porque é a solidez do amor, é algo incondicional, é algo que brilha, aquela luz que brilha. Falou: Pai, perdoai-vos, pois eles não sabem o que fazem. O amor daquela mãe, vendo aquele filho sendo crucificado, torturado, pediu a ele para pedir a Deus para nos perdoar. Olha que amor. O amor de uma mãe, quando fala meu filho, eu falo meu filho. O amor que ter um filho em um determinado lugar e oferecer um biscoito e uma criança está ali, que não comeu aquele biscoito, que não comeu nada, que fica olhando, e aquele filho, meu filho, que eu tinha condições de comprar outro biscoito para ele, e que em casa ele tinha biscoito, eu não pensava em dar aquele biscoito para aquela criança. É esse o amor. É oferecer aquele biscoito para a criança. Você está tirando do teu filho? Claro que não. Porque o meu filho tem um dinheiro para comprar. Ele tem esse biscoito em casa. Mas é aquela criança que não tem. Ao olhar uma criança no sinal, vendendo, muitos descalços, sem camisa, tarde da noite, nós entramos logo na crítica, nos achismos. Cadê o adulto? Como é que o adulto deixa isso? Não é isso. Não é para julgar. Não é para julgar. Porque a lei de amor não tem julgamento. A lei de amor nos ensina a fazer uma prece. Para aquela criança que está naquele sinal, mas para os pais, para os cuidadores. A lei de amor, ela não julga. Ela acolhe, ela respeita. No momento em que sintamos o julgamento ou rotulamos, o que estamos fazendo? Saindo da lei de amor. Estamos nos achismos, estamos sendo preconceituosos. E isso é o egoísmo. Qual o efeito da lei de amor na criatura humana? Já pensamos sobre isso? Qual o efeito da lei de amor? Esse amor de Jesus na nossa vida, esse amor de Jesus que o tempo todo está de braços abertos, esperando por nós dizer uma palavrinha de coração: Senhor, ajuda-me. Eu necessito da tua ajuda. Aquela palavra sincera, aquela palavra que vem do coração, que é sentimento. Não é o pensamento em si, é o sentimento que avassala, que nos pede: Senhor, ajuda-nos. Não sei o que faço, estou equivocada. Essa lei, quando definitivamente implantada no coração do homem, ou seja, de todos nós, substitui a personalidade pela fusão dos seres. Traz para nós o sentimento nobre da fraternidade e respeito pelo semelhante. Tem um ditado assim muito popular, porque eu sou de Fortaleza, eu sou cearense, minha mãe, inclusive, é de Nova Russas, que eu não conheço, o nosso querido amigo Arlindo já sabe disso, essa terra linda que eu não conheço. E a gente cresce, e os nossos avós,
tios, mãe, inclusive, traz muito esse ditado: pouca farinha, o meu pirão primeiro. Como assim? Mas nós pensamos. Ou seja, porque o sentimento nobre, que é o amor de Jesus, é fraterno. Ele respeita. Não importa se é o assassino, se sou eu, o amor é igual. O amor é igual. Agora, as minhas escolhas pelo livre-arbítrio, eu posso qualquer coisa. Mas será que eu devo? Porque, poxa, eu pedi a Deus, ele não me atendeu. Graças a Deus que ele não nos atendeu. Porque o amor dele nos protege. O amor dele vai nos permitir, vai nos dar o que é correto. Porque ele cuida de nós, e nós não cuidamos. E a gente diz assim: poxa, meu mentor nem fala mais comigo, ele se afastou de mim, será que ele desistiu de mim? Não, eu disse para ele não. Quando foi igual aquela criança pirracenta, que cruza assim os bracinhos e chora, ou então vira as costas para pai e mãe, nós agimos assim. Porque somos ignorantes. Não é a ignorância só, eu estudo, eu me formo. Eu não estou falando de diploma. Eu estou falando da ignorância de não se permitir a aprender. Porque eu digo para vocês, meus queridos amigos e irmãos perante a Deus, quanto mais eu leio o Evangelho do Senhor Jesus, mais eu vejo o quanto eu sou enferma, o quanto eu necessito da ajuda desse irmão, desse amor que avassala. Nesse livro pequeno, que é Momentos de Reflexão, psicografia de Chico Xavier, pelo espírito Emmanuel e André Luiz, tem uma liçãozinha aqui para nós, chamada simpatia. Antes de amparar os que amamos, é indispensável estabelecer correntes de simpatia. Nós praticamos isso, a simpatia? Quando a gente está numa fila ou num trânsito, quando alguém contraria a gente, ou chega numa fila e passa na nossa frente, que a gente não sabe a necessidade daquele irmão. Foi oportunista. Não! No momento em que a gente pensa assim, a gente está julgando, está rotulando. O amor, ele não julga. Será que naquele momento eu entro em prece? Eu peço ao Senhor Jesus ou ao meu mentor para me acerenar o coração e entender aquele irmão que naquele momento furou aquela fila, pegou o último pão lá da padaria que eu ia pegar. A necessidade do outro nós não sabemos. Nós sabemos da nossa. Da nossa dentro do nosso egoísmo. Nós amamos dentro do nosso egoísmo. É o amor do interesse. Eu amo a minha mãe porque ela me ajuda. Eu vou estudar, vou passar na faculdade porque eu vou ganhar um carro do meu pai me ama. E a gente pratica isso o tempo todo. O amor egoísta. Porque o amor não é amar a pai e mãe, a irmãos, que é complicado, é um laboratório a família. Estar com a família é um treinamento sempre. Cada um vai trazer uma história, cada um vai chegar no momento, na hora do almoço de domingo, o almoço às 13 horas. Aí um vai chegar às 13h10, 13h15, 13h20, 13h30. Aí começa o buzuzu. Somos limitados. Queremos do outro aquilo que ainda não temos a moral de entender. Quando eu quero que a minha mãe faça algo por mim, da minha maneira, isso é amor aonde? Isso é amor interessado. E aí, aonde está a minha simpatia pelo outro? Ele continua.
Sem cooperação, é impossível atender com eficiência. Aonde está a minha cooperação nesse momento? Se eu julgar, porque o Senhor Jesus dá amor a todo momento. O Senhor Jesus nos ensina a todo momento. Ele nos ensina há mais de 2000 anos. Deixou para nós, trouxe para nós e está conosco esse evangelho. Esse evangelho o quê? Do alicerce. Qual é o alicerce? É o básico para a gente poder aprender. É o amor. 5 minutos de evangelho do Senhor Jesus. Você não tem mais como ser ignorante. Porque é a essência dele para nós. Continuando. O camponês que cultiva a terra alcança a gratidão dos que saboreiam os frutos. Olha que coisa linda. O que seria de nós se não tivesse os camponeses, o fazendeiro, que fizesse esse ato de amor? Tudo bem, ele ganha dinheiro, alguns são ambiciosos, mas eles trazem esse ato de amor no instinto, porque ele nos alimenta. Não é bom comer uma comida fresquinha? Uma maçã, uma banana? É um amor, no instinto, como nós temos, mas ele traz. E esse livrinho tão singelo, tão lindo, são momentos de reflexões. O que nós estamos plantando? A pergunta é individual para cada um de nós. O que estamos plantando na seara do nosso Senhor Jesus? Esse Senhor, esse irmão de pureza. 2 destaques aqui que eu trouxe das 2 perguntas do Evangelho é: em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Quem é que nos instrui? É o Senhor Jesus. Porque a todo momento, quando o mentor fala conosco e a gente agradece ao mentor, ele fala assim: agradece a Jesus, o trabalho é dele. Nós temos um atendimento na nossa casa, que é a assistência social espírita dos nossos irmãos, que são usuários de drogas, né? Da heroína, da cocaína, do crack. São irmãos. Não sou melhor do que eles. É o contrário. Eu é que tenho a oportunidade de poder fazer alguma coisa. Benefício sou eu que ganho. A nossa casa nos ensina muito respeito. Muito respeito. Mas é fácil ter o respeito lá na casa. Será que na minha vida cotidiana eu tropeço? Mas hoje já me incomoda um pouquinho. E aí eu escutei uma vez do irmão, ele chegou lá pedindo uma roupa e não tinha o tamanho dele. E aí eu falei: irmão, desculpa, mas eu olhei lá tudo e não tem o seu tamanho. Ele falou: não precisa pedir desculpa, porque o maior presente eu ganhei que foi a tua atenção. Nossa, aquilo me deu um aperto no meu coração. Me veio a lágrima nos olhos, eu me segurei. Você escutar de um irmão que ele só quer aquela atenção, aquela palavra, isso é um dever nosso. O senhor Chico Xavier fala o seguinte: ao outro, eu dou o direito dele ser o que ele quiser ser. A mim, eu tenho o dever de me tornar melhor a cada momento. Melhor em quê? Nas minhas atitudes, nas minhas ações, nos meus atos. Eu faço isso. Senhor Chico Xavier falando isso. Olha quem? Chico Xavier. Que foi um missionário da paz aqui para nós.
E ainda continua sendo. E aí a gente impõe tanta coisa no nosso lar, na nossa vida. Nós plantamos. Podemos escolher o que plantar. Mas com certeza, e é fato, não vamos escolher o que colher. Eu não vou plantar um espinho e querer rosas. Eu posso querer, mas é o espinho que vai vir para mim. Mas ele vem porque eu quero. O Senhor Jesus só vai estar lá com amor me olhando. E eu tenho que aprender, aprender e aprender. Por isso que eu digo que eu sou uma eterna aprendiz. Eu nada sei. O Senhor Jesus sabe. Eu não. E aí vem uma pergunta, assim, muito para nós. Em que consiste a reencarnação? Nossa, a reencarnação é a misericórdia do Senhor Deus. Porque é aqui que temos que aprender. É aqui que Ele nos dá a oportunidade de aprendermos. A reencarnação é um triunfo sobre a morte. Porque a morte é do corpo físico, é da matéria, mas o nosso espírito não. E aquilo que aprendemos aqui nos pertence. Espírito, porque sou espírito. Não sou Joelma, estou como Joelma. Não sou psicóloga, estou como psicóloga. E muito a aprender com os ensinamentos do Senhor Jesus. E aí, ele traz o meu aprendizado intelecto e consiste aonde? Na reencarnação. Para poder me tornar um espírito um pouco melhor na matéria do orgulho e do egoísmo. A cada irmão que atendemos na casa do Senhor Chico, porque o trabalho é de Jesus, como ele mesmo fala, não é meu, não é de ninguém de lá, é de Jesus. Só somos aprendizes. A cada irmão, a cada relato, é algo que avassala o meu ser. É algo que me diz assim, nossa, quanta pequenez eu ainda tenho. Mas graças a Jesus, a essa ajuda desse irmão que me fortalece, nos fortalece, temos a oportunidade de aprender. Temos escolhas. Escolhemos o que plantar, agora não vamos escolher o que colher. Nessa passagem também tem: o homem, então, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento, desconhecendo a miséria do corpo e da alma. Está no Evangelho de Jesus. Outra passagem linda, também que está no parágrafo. Através da reencarnação, a providência divina concede os meios para o necessário desenvolvimento dos sentimentos que, certamente, resgatarão da matéria o homem. Não somos matéria. Somos espíritos. Viemos de um Deus que é nosso Pai, é o nosso Criador. É um ser eterno. Somos herdeiros desse Criador. Ele é o dono do universo. Nos encontramos nesse momento num planeta em transição planetária. Olha quanta oportunidade nós estamos tendo pela misericórdia divina. Estamos passando por algumas turbulências, mas é necessário. É agradecermos a Deus a oportunidade. Porque o Senhor Jesus falou e fala: bom, quem dizes que eu sou bom? Bom é o meu Pai que está nos céus. Se o Senhor Jesus fala,
sobre isso. E nós? Falaremos o quê? Somos aprendizes, se nos permitirmos. Aí vem algo que nos torna uma essência divina, sim, porque viemos do Senhor Deus. No livro Pão Nosso, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, lá no final da lição 99, com ardente amor, o último parágrafo fala essa sutileza do Senhor Emmanuel. Busquemos o amor fraterno, espontâneo, ardente e puro, a caridade celeste, não somente espalha benefícios, irradia também a divina luz. Que divina luz é essa? É a divina luz do Senhor Jesus. Essa luz que está aqui sobre nós. Desse governador do Senhor Jesus. É o governador do planeta Terra. Graças a Deus, nós temos esse governador. E se nós não tivéssemos esse amor puro que só ele tem? Eu vou confessar para vocês, não com vergonha, porque senão é orgulho, mas que eu estou começando a ter consciência que eu vou ter que viver trilhões de séculos para aprender esse amor. Esse amor que acolhe, respeita, esse amor que aquece, esse amor que é algo que avassala o ser. Esse amor do Senhor Jesus, que a gente ainda não sabe, porque nós somos pequenos ainda. Mas graças a Deus, não devemos deixar de agradecer sempre. Hoje já estamos aqui, estudando sobre os ensinamentos do Senhor Jesus. Esse ensinamento que nos aquece o coração. Ainda estamos passando por o que temos que passar. E temos que agradecer a misericórdia de poder passar. Porque essas turbulências nos pertencem. Precisamos nos redimir dos nossos equívocos. E com a misericórdia do Pai temos a oportunidade da reencarnação. É oportunidade. É misericórdia. E isso é tudo. No livro Palavras de Vida Eterna, quando fala do amor e temor, não é amor e temor no sentido pejorativo, temer, mas é no sentido de nos mostrar que o amor é de essência divina. É o amor que nos acolhe e nos aquece. É o amor que Deus fala assim para nós. Quando a gente não quer perdoar, ele diz, ele também é meu filho. Eu preciso ajudá-lo. Mas para ele nos ajudar, a gente precisa fazer o quê? Nos permitir. Porque tem o livre-arbítrio. Nenhum espírito de elevação da seara do Senhor Jesus vai nos ajudar se nós não permitirmos. Precisamos dessa sintonia que é nos permitir essa ajuda. Quando eu me permito a pedir ajuda e é de coração, com certeza eu vou receber. Mas não a ajuda que eu quero, na minha pequenez, na minha limitação, mas a ajuda que é correta. Eu escutei de uma pessoa que está se formando em medicina que me falou assim, eu peço
tanto a Deus que me mostre para qual vai ser a residência que eu vou fazer, para me dizer qual é que eu tenho que fazer. Aí eu falei assim, mas você tem um livre-arbítrio. Porque se nós nos tornássemos marionete, estaria fora da lei do Pai. E a lei do Pai é imutável. E o livre-arbítrio nos traz a lei do Pai. E ele não vai violar a lei dele e nenhum dos missionários mensageiros do Pai. Jesus trouxe os ensinamentos do Senhor Deus na íntegra. Ele foi julgado pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho. Nós não entendemos até hoje esse amor. Mas ele nunca desistiu de nós. Ele nos tem um amor tão grande que é isso que sustenta nós estarmos aqui, agora, todos unidos, aprendendo um pouco mais sobre esse evangelho que nos fortalece. Esse evangelho que nos ensina que a finalidade é o amor, é a caridade. O senhor Allan Kardec nos traz que fora da caridade não há salvação. Ele não diz fora da igreja, fora da religião. Até porque Jesus não deixou religião para nós. Ele deixou o Pai Nosso. Será que nós já aprendemos a fazer essa oração? Que é um louvor a Deus? Nós já entendemos cada palavra? Porque lá no próprio Evangelho, lá no final, nos ensina. Nos ensina a prece. Isso tudo é o quê? É amor. Olhar para uma mãe e dizer que a ama, nós fazemos. Nós amamos os nossos inimigos? Nós amamos os criminosos? Porque assim, todos nós aqui temos comprometimento com a lei do Pai. Todos nós, em algum momento, fomos criminosos na lei do Pai. E olha quanto amor o Senhor Deus tem por nós. Quanto amor o Senhor Jesus tem por nós. Porque na crucificação do Senhor Jesus, ele sentiu dor, sim, porque ele estava na matéria. Ele sentiu dor, como nós sentimos porque estamos na matéria. Sofrimento, não. Ele não sofreu. Mas a dor ele sentiu. Quem foi o responsável por essa dor? E o que ele nos deu de presente e nos dá até hoje? Oportunidades. O que significa oportunidade? Respeito, amor. Esse amor que acolhe. Olhar para cada um de vocês que eu estou vendo aqui na tela, que estão com a câmera aberta, me acolhe o coração. Porque eu digo para vocês que essa oportunidade que eu tenho de falar um pouquinho dentro da minha limitação dos ensinamentos do Senhor Jesus é tudo. É tudo. Mas sabe o que é tudo? E me ensina que quanto mais eu estudo, menos eu sei e estou aprendendo. No livro Luz da Esperança, psicografia do nosso querido Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Na lição 17, Luz do Amor. Essa mentora que nos aquece o coração. Ela traz essa elucidação para nós. O amor é como a luz. Imprescindível para a vida. De quem é essa luz? De Jesus.
O amor é como o ar. Impossível existir na Terra sem ele. Se a gente não respirar, a gente consegue ficar viva no corpo, na matéria? O amor é o ar. A transformação do planeta para mundo de regeneração vai ser feita através do amor. No outro parágrafo, ela nos traz assim: quando o homem ama, fomenta a vida e o progresso. Em sua volta floresce a esperança e o bem que irradia em todas as direções. Amor fraterno. A renúncia e a abnegação fazem parte do cotidiano. Amor-sacrifício. A felicidade se esprai onde ele surge. Amor-bondade. O perdão reanima os arrependimentos. Os arrependidos, desculpa. Amor, indulgência. A alegria reina em pleno campo da miséria. Amor, caridade. Olhemos uns aos outros com respeito. Ao enxergarmos um irmão, que estejamos com pressa ou numa fila do pão, porque banco, mas não existe fila, ou outra fila, vamos fazer uma prece, vamos nos unir através da prece, pedindo ao Senhor Jesus a sua luz para iluminar os nossos caminhos, de todos nós, irmãos, que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados. Nós necessitamos muito um dos outros. Nós necessitamos muito da prece, porque ela nos conecta, faz a conexão com o Senhor Jesus, com a divindade, com os nossos amigos, com os trabalhadores da seara do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus é um tarefeiro. A tarefa só pertence a Ele. Nós somos aprendizes. Nós somos alunos desse mestre quando queremos ser. Vamos agradecer ao Pai a oportunidade de estarmos aqui unidos para falar um pouco sobre esse irmão que nos respeita, nos ama. Vamos agradecer a Jesus pelos ensinamentos e aos nossos mentores, que sempre nos ilumina, sempre nos aquece. Eu agradeço muito a cada um de vocês que estão escutando esses ensinamentos do Senhor Jesus e que estão aqui comigo, nessa vibração do planeta Terra do bem, da luz do Senhor Jesus. Que o Senhor nosso Deus nos ampare, na graça de Deus. Gratidão, meus amigos. Gratidão, 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 né?